Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos por falar nas autarquias que não têm um plano estratégico para a eventualidade de uma tragédia, segundo avança hoje o JN. Falamos também do combate aos incêndios, que está comprometido com a escassez de meios. A notícia é avançada pelo Jornal Público. No dia em que se celebra a Europa, analisamos o que mudou, os desafios do projeto europeu. Ainda também na política, a PS quer alteração aos subsídios atribuídos aos deputados das ilhas. Na política internacional, analisamos a decisão de Trump, que diz rejeitar o acordo nuclear com o Irão. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião com Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Narciso, hoje falamos precisamente no início deste Espaço Opinião e como primeiro tema temos as autarquias, que a maioria não tem planos estratégicos para a eventualidade de uma tragédia, assim é que é. Deveríamos ter aprendido com aquilo que aconteceu em 2017 com os incêndios, mas não só com incêndios. O que é que falha nas autarquias e neste plano estratégico? Eu acho que o estudo realizado que serviu de suporte a esta notícia de dimensão nacional é um estudo muito bem feito. É um estudo feito por peritos isentos que, nesta matéria extremamente sensível, porque tudo que toca à segurança é uma questão muito sensível, é um estudo muito profundo e diria até muito oportuno. Mas as conclusões são muito duras, porque os peritos vão ao ponto de dizer que estas falhas das autarquias, da esmagadora maioria das autarquias, como bem disseram, resultam, dizem eles, ou de uma ignorância militante, o que é uma expressão extremamente dura, ou então de uma arrogância ignorante. Eu estou a citar duas expressões que os peritos atribuem a estas falhas da esmagadora maioria das autarquias. Eu não iria tão longe. Eu acho que esta falha das autarquias resulta de uma situação ou de uma conjuntura que eu venho sobre ela falando há bastante tempo, modéstia à parte, em resultado da minha profunda experiência autárquica, porque desempenhei funções durante 3 décadas, com funções de grande responsabilidade, grandemente presidente de uma das maiores autarquias do país. Esta análise que eu faço, resultante desta experiência, leva-me a concluir que as autarquias têm evoluído no sentido de se preocuparem ou de darem prioridade muito mais a questões, a políticas pontuais, a contactos diretos com as instituições do seu concelho, do seu território, a alimentar uma certa clientela, alimentar o seu próprio eleitorado, o que não é errado, o que se compreende que façam isso. O problema é o que não fazem. O problema são os investimentos que relegam para segundo e terceiro plano. Isto tudo para dizer o quê? Eu sinto, salvaguardando exceções que existem, de facto, que a maioria das autarquias fogem às questões estratégicas. Isto é, às questões de fundo também. Às opções de fundo que são estratégicas. Optam por soluções pontuais, por soluções do cotidiano, por soluções do dia-a-dia e põem para segundo plano as questões estratégicas, as questões profundas. E também a longo prazo. Claro, porque se são estratégicas, têm que ser inevitavelmente a longo prazo. Estes planos de emergência, segundo então esta notícia, estão desatualizados em 2/3 das autarquias. Estes planos de emergência, que são planos que obrigam a investimentos de prevenção, preventivos, que são os melhores investimentos que se pode fazer, gasta-se muito menos na prevenção do que depois na intervenção a acudir a situações excepcionais que surgem. Quando 2/3 de autarquias não têm os seus planos, ou os que têm, ou têm os seus planos não atualizados, demonstra claramente a tese que eu estou a defender, é que as autarquias estão a caminhar, cada vez mais estou a falar do ponto de vista genérico, e portanto saliento para quem me está a ouvir em casa, que há autarquias que não podem ser avaliadas desta forma, infelizmente poucas, que há autarcas que são pessoas de grande visão estratégica e que se preocupam com as questões de fundo, com as questões
que tem repercussões a curto, médio e longo prazo, ao contrário de outros que só se preocupam com as questões de curto prazo por causa dos círculos eleitorais, por causa de 4 em 4 anos vão a votos e querem ganhar as eleições ou então querem reforçar as votações que tiveram nas eleições anteriores. E por isso somos conduzidos para esta situação. E esta falha é uma falha grave, muito grave. Mesmo nos concelhos, onde existem focos que obrigam a uma sensibilidade maior e a planos mais especializados e mais rigorosos, como é o caso onde existem petrolíferas, onde existem problemas de indústrias de produtos químicos, etc., não vou agora citá-los todos, mesmo nessas, a maioria também não tem os seus planos atualizados, também tem os seus planos muito atrasados. E reparem, por exemplo, nesta notícia é citado, e eu faço questão de referir que só vou fazer este comentário por essa razão da notícia, não por eu ser de lá e por ter sido presidente da autarquia de Matosinhos, é citado o caso de Matosinhos, que não tem estes planos estratégicos atualizados. Repare, enquanto especialistas fazem esta acusação duríssima, a responsável pelo plano estratégico da Câmara de Matosinhos diz: nós estivemos à espera que nos fornecessem elementos. E como só nos forneceram agora, temos 180 dias para atualizar o plano. Que elementos são esses? Há aqui uma profunda contradição que, das duas, uma, ou o estudo não está bem feito, o que não é o caso na minha opinião, ou então, tal como acontece noutras áreas, designadamente de temas que vamos comentar a seguir, as pessoas entretêm-se, no bom sentido da expressão, com questões burocráticas, com questões menores. As pessoas com responsabilidade, parte das pessoas com responsabilidade, designadamente autárquicas, administrativam a intervenção política e a intervenção estratégica e a preparação de documentos estratégicos nas mais diversas áreas, designadamente nesta área de prevenção contra acidentes, contra eventuais acidentes. E eu acho que isto tem alguma gravidade. Consequências destes planos de emergência desatualizados? A falta de investimento na prevenção traz sempre consequências negativas, existem. Helena. A falta de investimento na prevenção cria sempre problemas. Quer dizer, parece que não cria, mas quando surge o problema, lá temos os desastres com as consequências inevitáveis. E, portanto, este estudo e estas notícias e este comentário têm um aspecto positivo numa conjuntura em que tudo depende do que é notícia. Porque às vezes, eu já ouvi alguns comentadores dizer isto em televisões concorrentes, em que os entrevistadores perguntam: o que é que acha que vai acontecer? E ainda há pouco tempo ouvi um comentador dizer: isso depende de si, depende de vocês. E o comentador ficou assim muito surpreendido. Sim, de vocês, da comunicação social. Porque, como vocês têm reparado, nos factos mais importantes, o país político, o universo político, vai a reboque daquilo que é notícia. Portanto, quis dizer isto para agora concluir. Ainda bem que esta notícia saiu, ainda bem que estamos aqui a comentar, porque agora parte dos autarcas vão todos pedalar, no bom sentido da expressão, vão todos arrancar rapidamente, já devem estar neste momento a carregar nos botões do alerta, dos alertas amarelos, alertas vermelhos, a dizer aos seus funcionários, aos seus responsáveis autárquicos, às suas FIAs, arranquem imediatamente com planos, mesmo que os façam à pressa. Porque entre ter uma notícia a dizer que não temos, ou que o temos desatualizado, e termos um plano mal feito, é melhor ter um plano mal feito. Espero que isto aconteça poucas vezes. Espero que as ordens sejam, as orientações políticas sejam, arranquem com os planos, mas uns planos bem feitos, mesmo que se atrase mais um mês ou dois. Narciso Miranda, também os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios estão em situação irregular. É preocupante porque estamos a iniciar a nova época de incêndios. Estão os planos de ruído, da defesa dos direitos dos cidadãos, das liberdades garantidas dos cidadãos. Tudo o que a Helena me perguntou agora sobre esse plano estratégico de defesa das florestas contra os incêndios, de proteção, de prevenção, confirma o que estou a dizer. Tudo o que é estratégico é relegado para o segundo ou terceiro plano. Tudo o que é pontual é a grande prioridade. Por exemplo, entre um plano estratégico e um plano de subsídios, os subsídios são prioridades absolutas, porque os subsídios dão alguns votos, os planos estratégicos não dão votos. E este é o problema com que nós estamos confrontados. Esta é a grande realidade. Eu sei que devo estar, neste momento, já a ser profundamente criticado pelo que estou a dizer.
mas eu peço desculpa. Eu estou a dizer a verdade. O que eu estou a dizer é factual. E não estou a dizer que isto acontece em todas as autarquias. E também não estou a dizer que isto foi sempre assim. Porque eu tenho muito orgulho do período em que foi autarca, em que nós dávamos, de facto, prioridade a tudo o que é estratégico. Porque foi dessa maneira, dando prioridade a tudo o que é estratégico, que se conseguiu, nos primeiros 20 anos do poder local democrático, recuperar um atraso de mais de 50 anos de obscurantismo, de atraso, de abandono do interior, de abandono das cidades médias, etc, etc. Portanto, esta é uma prioridade, é uma grande prioridade, como são todos os planos estratégicos. Repare, planos estratégicos das mobilidades nas grandes cidades. Hoje é muito difícil circular. O plano de transportes, o plano estratégico da proteção das nossas riquezas naturais, o plano estratégico das nossas... Plano estratégico, posso ter outro nome, da nossa orla costeira, das nossas praias. Tudo isto são planos extremamente importantes que nos permitem ir atualizando em função da experiência que se vai ganhando e prevenindo contra as situações que são imprevistas, mas que a todo momento nos estão a bater à porta. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos do combate aos incêndios. Falávamos aqui há pouco das autarquias, que não têm planos estratégicos. De facto, faltam meios básicos para o combate aos incêndios. Como é que podemos encarar esta notícia? É verdade. Sabe o que é mais chocante? É que depois das tragédias que tivemos o ano passado com os incêndios, repito, tragédias, com repercussões dramáticas, mais de uma centena de cidadãos perderam a vida, milhares perderam os seus haveres. Depois disto tudo, o que é que nós temos assistido? Peço desculpa a quem me está a ouvir, mas se calhar eu vou ser duro demais. O que é que nós temos assistido? A fé diverge. A discussões sobre quem é o que foi nomeado, quem é que devia ter sido, porque é que este saiu, porque é que ele não saiu. Nós agora vamos ter um grande debate sobre as razões subjacentes da demissão recente do Comandante Operacional da Proteção Civil. Porque é que ele se demitiu? Porque não tinha qualidades, porque tinha qualidades, porque era arrogante, porque não era arrogante, porque se pegou numa reunião com o Presidente da Liga, porque o Presidente da Liga comentou que se está Estado, cale esse senhor, ou então fique você a aturá-lo, que foi você que o nomeou, que tudo fé diverge. E estas questões que eu estou a pôr aqui, ninguém discute. Se você for ver nas televisões concorrentes, nos comentários, ninguém discute estas questões. Discute outras questões colaterais, que são mais atrativas, chamam mais a atenção. Ora bem, foram criados os grupos de intervenção de proteção e socorros. Foi uma novidade deste governo perante a catástrofe que aconteceu o ano passado. E chega-se à conclusão agora que temos a abertura dos períodos sensíveis relativamente aos incêndios. O calor está aí a bater à porta. Felizmente tivemos um mês de abril que presumo não estar enganado ao dizer que foi dos últimos 20 ou 30 anos o mês de abril que mais choveu. Isso vai ajudar, já ajudou e vai ajudar muito, mas não chega. E, portanto, temos a criação destes grupos de intervenção de proteção e socorros, mas estamos em maio, está o calor a chegar e eles não têm meios. Não têm luvas, não têm capacetes, não têm os fatos, não sabem onde vão descansar, não têm os meios de comunicação, sejam telemóveis, sejam outros, faltam-lhes os meios. E pronto, e andamos a discutir estas questões. Eu não estou a dizer que os meios não poderão chegar eventualmente daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias. Se chegarem, ficamos todos contentes. E se chegarem por eu estar a dizer isto, ainda melhorem. O mérito será deste programa e da TV Regiões. Mas a grande questão é temos que olhar mais atentamente os responsáveis, os governantes, o próprio Presidente da República, nós todos, os cidadãos, temos que olhar mais atentamente para a substância das coisas, para aquilo que é o essencial nas coisas e pormos um pouco de lado o que é mais supérfluo, que eu reconheço que é o que dá mais notícia, é o que dá mais títulos, mas não é o que resolve os problemas. E, portanto, este problema das faltas de meios é um problema muito complicado. Reparem, tivemos uma grande discussão logo a seguir às tragédias do ano passado
sobre o problema da lei das florestas. Lembra-se disso, todos nós discutimos, ataques partidários uns aos outros, quem foi o autor da anterior, quem não foi. Está há um mês aprovada na Generalidade encostada. Há um mês está parada. Portanto, os nossos deputados ainda não tiveram tempo de pegar neste assunto. Mas quando aparecer um problema ou aparecer uma notícia na primeira página, eles vão todos a correr. Vão mesmo a correr, tentar resolver o problema, como foram agora a correr a resolver outros problemas que vamos comentar. Já deveria estar resolvida, Narciso Miranda. Claro que já. Bem, então, se o problema era tão grave, se havia atrasos... Era a base do problema. Era a base do problema. E se constatou que era a base estruturante dos problemas que conduziram àquela tragédia no ano passado, tinha que se resolver o problema. Andaram todos a correr, mas foi a reboque do que vinha nos jornais e nas televisões. Como os jornais e as televisões pararam um pouco de falar nisso, a velocidade também diminuiu e, entretanto, virámos-nos para outros lados, virámos para os fediveres. Vai ver como daqui a algum tempo, fixe bem o que eu estou a dizer agora, vamos estar a discutir o que é que aconteceu na célebre reunião que conduziu à demissão do Sr. Paixão, o Sr. António Paixão, que se demitiu das suas funções de Comandante Operacional de Proteção Civil, e qual foi o debate que ele teve com o Marta Soares, que levou então à sua demissão. Porque é que o Marta Soares, o Presidente, porque é que o Marta Soares disse ao Secretário de Estado para ver se o calava, ou porque é que lhe mandou a piada a dizer assim, olha, foi você que o nomeou, atúrio, que eu não estou disposto a aturar, depois ele abandonou a reunião, o Secretário de Estado foi atrás dele e acabou por não resolver nada, e depois andámos a discutir estas questões, andámos a discutir estas pequenas questões, quando devíamos estar concentrados nas questões de fundo. Ainda bem que há comunicação social e ainda bem que a comunicação social faz estes estudos e provoca a discussão destes temas e define a prioridade da agenda, que é muito importante. Dou os parabéns à comunicação social, às televisões, às rádios e aos jornais, porque têm esse papel extremamente importante. Muito bem. Narciso Miranda, antes de passarmos para o tema dos subsídios aos vereadores, aos deputados das ilhas, das regiões, vamos falar hoje, vamos falar da Europa, vamos falar do projeto europeu, vamos falar do Dia da Europa. Narciso Miranda, quais são os desafios do projeto europeu, do atual projeto europeu? Eu acho que foi feito muito. Inevitavelmente temos que concluir que o balanço é muito positivo, mas paradoxalmente há muito para fazer. E eu continuo a dizer que esta Europa... O que é que se ganhou com este projeto europeu? Ganhou-se muito. Olha, por exemplo, imagina que estamos cá, estamos a fazer este debate aqui no Norte, em Portugal. Imagina, a última medida que os nossos imigrantes ganharam claramente nos contactos que fazem com as suas famílias e com os seus amigos, porque têm uma relação muito próxima e estão muito afastados dos seus núcleos familiares e amigos, é a eliminação do roaming, que foi há pouco tempo, demorou muito tempo, mas foi, por exemplo, o problema da livre circulação dos vários países da Europa, os problemas alfandegários. Ganhou-se muito o problema da paz, que é o mais importante. O sossego, o diálogo que existe, a fluidez dos canais de diálogo que existe entre os vários parceiros da Europa, deram contributos muito importantes ao longo destas décadas todas para vivermos, eu não vou aplicar a expressão em paz, claro que é em paz, mas vivemos mais sossegados, com mais segurança, com mais garantias de futuro e com melhores perspectivas em termos de futuro. E isso é muito importante. Agora, há muitas mais coisas que é preciso fazer. Eu, por exemplo, não estou muito longe de concordar com aquela tese de uma deputada do Parlamento Europeu eleita pelo Bloco de Esquerda, que a Marisa Matias, quando ela diz uma Europa em que uma fatia significativa do orçamento vai para o armamento, não é uma Europa que está a desempenhar a função que nós gostaríamos. Eu estou um bocado de acordo com isso, mas também percebo que também é necessário nessa área algum investimento, o que eu acho é que é um grande desequilíbrio. Portanto, eu acho que há muito para fazer, mas também temos que reconhecer que muito foi feito e os países, os parceiros europeus ganharam muito com isso e Portugal, obviamente, ganhou muito. Muito mesmo. Aliás, Portugal beneficiou muito nos períodos mais difíceis, logo após
a tragédia que tivemos do ponto de vista político de 50 anos de regime totalitário, que trouxe as consequências que todos nós conhecemos e que houve um esforço enorme a partir da década 80, década 90 e depois a partir do ano 2000 também, e a Europa ajudou-nos muito e às vezes nós esquecemos desse pormenor. E quais são agora os desafios deste projeto europeu? Para terminarmos para fecharmos este tema. Aprofundar a Europa, ir mais longe, mais ambição, e dar passos mais seguros no sentido da articulação das políticas entre os vários países e investir cada vez mais na segurança e nas políticas de bem-estar para as pessoas. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora então para os subsídios atribuídos aos deputados das ilhas. O PS quer aqui alterações a estes subsídios. Que alterações são essas? Como é que irão funcionar? O porquê deste pedido de alteração aqui aos subsídios dos deputados das ilhas? Bem, sejamos claros. Esta questão devia ter-se resolvido há 2 anos. Há consenso sobre isso. Então quem é que tem responsabilidades há 2 anos? O Governo ou o PS? No Parlamento é uma maioria do PS, PCP e Bloco de Esquerda. É verdade que os outros partidos não tomaram iniciativa. O PSD e o CDS. Também têm responsabilidades. Mas a maior responsabilidade, se olharmos para o Parlamento, para o órgão de soberania do Parlamento, é da maioria que define as regras do jogo, que define as prioridades. Logo, o maior responsável por esta situação é o PS. Depois é o Bloco de Esquerda e o PCP. E depois o PSD e o CDS. Quer dizer, todos têm responsabilidades, embora em escalões diferentes. Porque todos se protegem uns aos outros. Porque são leis, são mecanismos jurídicos que são gerados entre os deputados. Ora, eles protegem-se uns aos outros. Finalmente, apareceu uma notícia. Ora, lá está a confirmar o que eu lhe disse há bocadinho. Quem manda, quem define a agenda política, quem estabelece as regras do jogo, quem diz o que é que se tem que discutir primeiro e o que é que se tem que discutir a seguir é a comunicação social. Os deputados andam a reboque. O país político anda a reboque. Mas não era assim. Agora é inequivocamente assim. E, portanto, até se fazem condenações na praça pública e só depois é que a justiça funciona. Portanto, até a justiça já anda a reboque dos média. E, portanto, aquilo que devia ter sido revisto em 2015 e que nenhum partido tomou a iniciativa de fazer essa revisão e que o Governo também não tomou a iniciativa e muito menos tem mais obrigação o Parlamento do que o Governo, portanto também tem que ser justo. Os partidos que suportam esta maioria em 2015, finalmente, à custa de uma notícia, vai ser revisto agora. E a iniciativa que a Comissão de Ética tem preparada, através do seu relator principal, que é um deputado do PSD, bem conhecido, que já teve funções governativas, é resolver a questão e descontar esse subsídio nos outros subsídios que os deputados já recebem, que é o subsídio, sobretudo, da mobilidade, para fazer com que haja algum equilíbrio e alguma responsabilidade. Parece que o PS agora quer ir um pouco mais longe. Vamos esperar, porque eu tenho sempre dúvidas sobre o que é que os partidos dizem, que é bem diferente daquilo que fazem. Mas eu espero que, neste caso, esta vontade do PS ir mais longe coincida a vontade que manifestou com a execução da prática que vai demonstrar no terreno. Porque, repara, o líder do grupo parlamentar do PS é um dos deputados que mais beneficiou que beneficiou, como os outros, desta situação e que veio para um debate público confundir o que é o rigor da lei e o que é o rigor ético. Como sabem, são incompatíveis. Uma coisa é a lei, outra coisa é a ética. São incompatíveis? Não são incompatíveis. Normalmente, nós, os cidadãos, transformamos isso em incompatibilidade. Uma coisa é a lei. A lei ser justa ou não ser justa, a lei ser rigorosa ou não ser rigorosa, a lei beneficiar ou não beneficiar, outra coisa é ética. E em matéria de ética há muito que falar e há muito que criticar, sobretudo a ética republicana. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para a política internacional. É o nosso último tema hoje aqui em análise no Espaço Opinião. Falamos de Trump, que recusa acordo nuclear com o Irão. Consequências desta recusa então de Trump com o acordo nuclear com o Irão? Poderão ser graves, Helena, poderão ser graves. Eu tenho muita pena que esteja a acontecer. Claro que convém salientar que, para já, os Estados Unidos só tiveram o apoio de Israel e da Arábia Saudita. E tem uma posição muito crítica, até dura, da Alemanha, da França, do Reino Unido e o António Guterres,
A ONU, portanto, através de António Guterres, vem fazer um grande apelo a estes países e também à Rússia e à China. Estamos praticamente a terminar. Para manterem este acordo, é um acordo necessário. Irão, que é muito importante. É muito importante e esta atitude dos Estados Unidos pode pôr. O acordo, então, negociado em 2015 por Barack Obama. Um acordo que tem pouco tempo de aplicação, mas que tem resultados muito positivos. O presidente anterior, o Obama, teve uma visão estratégica e espero que o presidente dos Estados Unidos recue. Não acredito muito, mas espero que recue, porque isso é muito importante. Muito bem, Narciso Miranda. Terminamos hoje, então, por falar na política internacional de Trump e da recusa do acordo nuclear com o Irão. Terminamos também o nosso espaço opinião. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Foram, então, hoje os temas em análise no espaço opinião. Eu estou de regresso amanhã.